Namastê. Então vamos entoar o sagrado mantra Om por 3 vezes e saudar a Ganesha, Saraswati e aos mestres. Om. 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 Om Ganapataye Namaha. Om Aim Sarasvatyai Namo Namaha. Amados mestres, clamamos a vós que nos abençoem hoje e sempre, para que tenhamos o discernimento, para que tenhamos a sabedoria para compreender e realizar os ensinamentos do Vivekachudamani, a suprema joia do discernimento, e que as tuas bênçãos estejam sobre todos os seres, para que eles também possam alcançar e realizar as verdades supremas e a sua verdadeira e imortal natureza, o ser eterno. Que assim seja. Amém. Amém. Então, vamos continuar o nosso estudo. Hoje estamos concluindo os 20 últimos shlokas do Viveka Chudamani, a joia suprema do discernimento. O discernimento que nos esclarece a diferença entre o ser e o não ser. A diferença entre o Atman e os envoltórios, aqueles famosos envoltórios que não são o ser, mas são como as cascas da cebola, que temos que descascar para chegar ao âmago, ao coração, à essência de todo o universo. Então, lemos até o número 560, e hoje vamos ler até o 580, se tudo correr bem, ou mal também. Muito bem. Vamos ao 580. 561. 561 diz o seguinte: as escrituras definem o Atman como pura consciência. O Atman, como sabemos, é o ser, ou a alma espiritual, não a alma individual, a alma universal, que interpenetra todos os seres. E as escrituras sagradas dizem que esse Atman é a consciência pura. Consciência pura é a consciência que não está contaminada pelos objetos mundanos, pelo mundo grosseiro sensorial. E continua dizendo, mostrando assim que ele permanece indestrutível
Mostrando assim que ele é a eterna verdade. Então, o Atman é a verdade eterna, é o supremo conhecimento. Então, quem realiza o ser, realiza a verdade. E essa sentença vai de encontro ao que o Divino Mestre Jesus disse: conhecereis a verdade e sereis livre. Então, conhecereis a verdade. Se o Atman, o ser, é a verdade, então, quando nós conhecemos o ser ou realizamos o ser, então realizamos a verdade eterna de todos os seres, de todo o universo. E diz Shankara, só os invólucros exteriores morrem, assim como a serpente troca de pele. Aquela pele que a serpente poderia se identificar com ela se é trocada por outra, por uma nova. Então, é um invólucro da serpente. E nós também temos todos esses invólucros que encobrem a verdade eterna, encobrem a pura consciência, encobrem o Atman universal. E esses invólucros, eles são feitos da ignorância e ocultam o Atman, assim como as nuvens ocultam o sol. Esse é o exemplo dado pelos sábios. O sol continua ali, mas as nuvens encobriram. Você não vê o sol, mas ele não mudou nada, ele continua ali impassível. O que mudou foi somente o invólucro, né? E no 562 diz Shankara, na verdade, dizem as escrituras, o Atman é imortal, mostrando assim que ele permanece indestrutível entre as coisas que mudam e perecem, ou seja, as coisas que são destruídas. Aqui está um pouco diferente, um pouco, porque tem uma introdução que não tem aí. Entre aspas, realmente, minha querida, este Atman é imortal. Entre parênteses, conversa entre Yajnavalkya e sua esposa Maitreyi. Que isso já pertence ao livro dos Upanishads. Nestes ditos, as passagens dos Vedas mencionam a imortalidade do Atman em meio aos objetos perecedores e mutáveis. Então, tudo passa, mas o Atman, o eterno, permanece. E nós temos que realizar esse princípio único de todo o universo, o eterno ser. Então, Atman é o eterno ser, assim como o Espírito Santo é o ser eterno. São diferentes nomes em diferentes religiões, mas o ser é o mesmo. E é imutável. Tudo muda, mas ele permanece imutável. Ele
é a testemunha de tudo o que acontece, de todas as modificações do universo, que nada mais são do que uma sombra desse ser eterno, imortal. E aí, no 562, ele falou que é imortal, tá. Então, no 563, Shankara diz que as pedras, as árvores, a relva ou grama, os grãos, a palha, a roupa e todas as outras substâncias, quando queimadas, são reduzidas a cinza. Ponto. O corpo, os sentidos, as forças vitais, a mente e todas as outras manifestações físicas, quando consumidas pelo fogo do conhecimento, tornam-se Brahman, assim como a gota d'água, quando retorna ao oceano, torna-se o oceano. E no 564, Shankara diz: a escuridão se funde na luz do sol, o seu oposto. A luz do sol, o oposto da escuridão. Do mesmo modo, este mundo aparente se funde em Brahman. Que diz aí? Aqui o mundo aparente fala universo objetivo. É o universo que não é subjetivo e que é o universo dos objetos. É a manifestação, vem do imanifesto e retorna ao imanifesto. Aqui não diz torna-se Brahman, aqui fala se submergem em Brahman. Seria bom. É a mesma coisa. E 565 diz o seguinte: quando se quebra o jarro, o éter que está dentro dele torna-se uno com o éter circundante. Agora vamos entender. Aqui fala o éter, né? O espaço ilimitado. Fala circundante, fala ilimitado. Por isso, porque a diferença sutil entre o ar e o éter. No jarro existe o ar. Agora, o éter é o espaço ilimitado. Por exemplo, onde os planetas do universo flutuam? No éter, que é diferente do ar. O ar que a gente respira, o ar que o vento move, e o espaço é mais sutil do que o ar. Por exemplo, você pode encher um balão com ar. Então, o ar é invisível, mas quando colocou num pneu, num balão ou numa aquelas bolas de aniversário, você vê a expressão, a manifestação do ar. Agora, como é que nós vamos ver o éter? É mais sutil, mais sutil. Por isso há uma grande diferença e que na estudo nos conhecimentos ocidentais o conceito do éter não é tão desenvolvido quanto na
filosofia espiritualista do Oriente. Então, o que acontece? Quando o éter que está dentro de um jarro se quebra, aquele éter poderia ser. Poderíamos pensar que estava separado do éter externo, que tudo interpenetra. Mas, na verdade, nunca esteve separado, porque ele estava sempre conectado com o éter externo. Por exemplo, aí, quando o jarro se quebrou, aquele éter que estava dentro, ele automaticamente se diluiu, se dissolveu no éter externo ao jarro e se tornou uno com ele. Da mesma maneira, o nosso Atman, que está dentro do corpo físico, grosseiro, ou do corpo sutil, quando a ignorância da identificação com o corpo acaba, esse Atman automaticamente se une ao espírito eterno, o espírito supremo. E Shankara explica, quando os invólucros são destruídos, o conhecedor de Brahman torna-se Brahman. Então, da mesma maneira como o éter que parecia separado, o éter dentro do jarro parecia separado do éter do espaço circundante, e quando quebrado, se tornou uno. Então, quando se quebra os invólucros, se destrói, e se quebra a ignorância, nos unimos completamente ao absoluto Brahman. E no 566 diz Shankara, quando se despeja leite no leite, óleo no óleo, água na água, eles se misturam em absoluta unidade. Do mesmo modo, o vidente, o sábio, aquele que vê a verdade, por isso é chamado de vidente, não é como os cegos que veem somente o mundo material. O conhecedor do Atman torna-se uno com o Atman. Porque quando você mistura o óleo com o óleo, ele torna-se óleo, aquilo que ele já é. Ele se funde um ao outro. E no 567 diz assim, aquele que se libertou, podemos dizer, ainda nesta vida, alcança a libertação na morte e une-se eternamente com Brahman. Ou seja, aquele que despertou, ele já se libertou e não precisa morrer para alcançar a libertação. O que quer dizer aqui é que quando o iluminado sai do seu corpo, do seu invólucro, aí ele tem uma libertação completa e se une ao Supremo, que é a realidade absoluta e não a realidade relativa desse mundo efêmero.
Aqui está um pouco diferente. Deixa eu terminar. Esse vidente ou iluminado. Peraí. É o que é. 567. Esse vidente jamais renascerá, porque é dito que quando a pessoa se iluminou e depois que abandonou o corpo, morreu, ele não reencarna mais, porque ele se funde completamente no Brahman. E isso praticamente anula a ideia dos bodhisattvas do budismo, que diz que os bodhisattvas se iluminam e, e reencarnam para ajudar outros seres a se iluminar. Porque no budismo não existe a ideia do Brahman absoluto. Existe a ideia do vazio, do sunyata. Então, vamos lá. Como seus corpos, perdão, realizando assim o extremo isolamento, total desapego, que nasce da incorporeidade e identificando-se eternamente com a realidade absoluta, Brahman, o sábio não sofre mais a transmigração. A reencarnação, transmigração ou o renascimento. O samsara, né? Ele sai do samsara. A transmigração da alma. Então, é a alma assim individualizada, né? Ela está sujeita à transmigração. Mas a alma eterna, não. Porque se ela é eterna, ela não nasce nem morre. Então, existem duas almas? Não. Na verdade, existe só a alma eterna. A alma individualizada é somente um reflexo dessa alma eterna. Por exemplo, você tem dois corpos, um constituído de corpo, um corpo de carne e osso, e um outro corpo de sombra, são dois corpos. Mas o verdadeiro corpo é que, por uma reação, surge a sombra dele. A sombra é só um reflexo. Um reflexo do verdadeiro corpo, assim como o Atma individualizado é um reflexo do Atma eterno. Então, ele continua dizendo o seguinte, 568. Esse iluminado, ele sabe que é uno com Brahman e consumiu ou destruiu os invólucros da ignorância no fogo desse conhecimento. O fogo do conhecimento é chamado o Agni Gnana. Então, nós temos que destruir os nossos invólucros, destruir o ego no fogo do conhecimento do ser eterno. E continua Shankara dizendo, assim ele se tornou o Brahman, o absoluto. Na verdade, as palavras pecam, né? Porque ele não se tornou, ele já era o absoluto, mas estava encoberto, esquecido, momentaneamente. Agora diz, como pode Brahman estar sujeito ao nascimento, né? Uma vez unido completamente ao Supremo, o eterno, o imortal,
Como pode esse ser eterno nascer? Impossível. E continua explicando o mestre Shankara, 569. Analogamente, tanto a servidão, a escravidão, como a libertação são invenções da nossa ignorância. Elas não existem realmente no Atman, no verdadeiro Atman, no Atman eterno. Não existe. Tal como um pedaço de corda continua sendo corda. Quer o confundamos ou não com uma cobra. Então, o Atman, ele nunca está escravizado ou preso. E, portanto, para o Atman, não existe uma libertação, uma vez que o Atman ele não nasce nem morre. Então, como é que ele vai escapar da roda do samsara de nascimentos e mortes? Ele nunca esteve preso à roda de nascimentos e mortes. Isso é somente um factoide criado pela ignorância primal. E a suposta cobra não existe realmente na corda. Então, a cobra é uma projeção que é chamada tecnicamente de upadi sobre a corda. A corda existe, mas a cobra não existe. É criada pela imaginação, pela ignorância, pela mente. Quando se acaba com a mente, com a ignorância e, consequentemente, a imaginação, então o Atman resplandece puro. Aqui diz que tanto as ligações, né, sei lá, a servidão, a escravidão e a libertação, que Maia conjura, que fala que Maia, não fala que é ignorância, fala Maia, Mas Maya é filho da ignorância. é que não existem no Atman a realidade única, como o aparecer e o desaparecer da serpente não residem na corda, as quais não sofrem nenhuma modificação por isso. A corda permanece a corda. E a cobra permanece a cobra. Não, mas a corda permanece a corda, independente de julgarem que ela seja uma cobra. Ela não muda, ela permanece a própria natureza dela. 570. As pessoas falam de servidão e libertação, referindo-se à presença ou à ausência do véu da ignorância, referindo-se à presença ou à ausência do véu da ignorância, ou véu de Maia. Então, por isso elas falam, caso da ignorância, né? Mas, diz Shankara, mas, na realidade, Brahman não tem invólucro. Impossível, né? Porque não existe outro senão Brahman, o primeiro sem um segundo. Só existe ele, o supremo, o absoluto. Se houvesse um invólucro, Brahman não seria único.
as escrituras não admitem uma dualidade. Não existe. Só existe o Ser Eterno Supremo. E no 571 diz Shankara, servidão, escravidão ou liberação existem apenas na mente. Aqui diz que existem no intelecto, buddhi. Sim, mas o intelecto é uma parte da mente na nossa concepção. Mas o ignorante as atribui falsamente ao próprio Atman. Ou seja, o ignorante fala: a minha alma está presa a esse mundo, a minha alma nós somos almas condicionadas ao condicionamento desse mundo. Mas a alma não pode ser presa ou condicionada. A alma é eterna. E explica Shankara, da mesma forma que afirmam estar o sol escurecido quando ele está apenas coberto por uma nuvem. Mas Brahman, o primeiro sem um segundo, a realidade imutável, permanece independente. Ele é pura consciência. Quer dizer, a consciência sem mácula, imaculada, sem mistura com as coisas do mortais, coisas efêmeras. 573. 72. Imaginar que o Atman pode ser escravizado ou libertado é falso. Tanto a servidão, escravidão, como a libertação são estados mentais da mente. A mente é Que cria esses conceitos. provocada pela ignorância. Nenhum deles pode ser atribuídos a Brahman, tanto a escravidão como a libertação, né? Que Brahman é a realidade eterna. Quer dizer, Brahman não se contamina, não se envolve, não é tocado pelo conceito, como Chandra falou, da escravidão ou libertação. Isso é só um conceito da mente, nada mais. E o Atman está além da mente. O Brahman, o absoluto, está muito além da mente. Acima do pensamento, livre das três gunas. E no 573 diz: por conseguinte, tanto a servidão como a libertação são ficções da ignorância. Elas não estão no Atman. O Atman é infinito, sem partes. Assim como um automóvel é composto de diversas partes, o Atman não, ele é um bloco homogêneo. E o Atman está além da ação. Ele é sereno, imaculado, puro. Como imaginar a dualidade em Brahman, que é inteiro como o éter, sem um segundo, a realidade suprema? Então, nesse últimos slokas, Shankara está enfatizando a unidade
entre o Atman e Brahman, mostrando que não há diferença entre a alma eterna que é onipresente e habita em nós e o absoluto supremo transcendental Brahman. E no 574 ele diz: não existe nascimento nem morte, nem alma limitada ou excelsa, ou livre, né? O que diz aí? Nascimento, não há liberação, nem o ser liberado. Fala isso. Tá. Nem alma liberada, alma libertada, ou em busca da libertação. Esta é a verdade final e absoluta. Então, é o Siddhanta, a última concepção. Depois dessa não existe nada mais elevado ou correto. Aqui é bem grande esse versículo, tem muita coisa aqui que não fala aí. Pode ler. Não há morte nem nascimento, nem o ser preso, nem o praticante espiritual. Não há aspirante à libertação, nem o liberado. Esta é a última verdade. Tá bom. Igual aqui, não, Mas nem alma liberta depois ou em busca. é que tem um comentário aqui. Tá, pode comentar. Entre parênteses, desde o ponto de vista monista, a verdade, a realidade ou a existência é única, e o absoluto, o resto, é condicionado, relativo e transitório. Aquela verdade não pode ser expressada em termos positivos. A autorrealização espiritual é alcançada pelo método do discernimento puro entre o real e o não real. Que é o título do livro, A Suprema Joia do Discernimento, o conhecimento do ser, porque tudo que nós conhecemos é o não ser. E agora no 575 diz Shankara: revelei-te hoje o supremo mistério. Esta é a mais recôndita essência de todo o Vedanta, a joia suprema de todas as escrituras. Vedanta é a sabedoria final. Considero-te o meu próprio filho, um verdadeiro aspirante à libertação. Estás purificado de todas as máculas desta época de trevas, Kali Yuga, e tua mente está livre do desejo. Aqui diz, fala mais ou menos isso também. Tá bom, então vamos embora. 576. 3 pontos, agora entra o discípulo. Ao ouvir estas palavras de seu mestre, o discípulo prostrou-se diante dele com o coração reverente, ou seja, prestou reverências ao guru que destrói a ignorância, que acaba com as trevas. Depois, com a bênção do mestre, seguiu seu caminho, livre da servidão da ignorância, livre da escravidão da ignorância. Porque muitos discípulos, para não ficarem apegados aos mestres, eles, depois dos ensinamentos e de ter atingido um nível espiritual, eles vão peregrinar solitários.
para não criar apego, não manter o apego, né? Porque eles já atingiram um nível que desapegaram. Então, para não retornar nenhum apego, nem ao próprio mestre, nenhuma dependência, eles vão embora. 576. 577. O mestre também seguiu seu caminho, levando pureza a todos os lugares do mundo, com a mente imersa no oceano da existência e da alegria absolutas. Então, o oceano da existência é conhecido como o Sat, que é o verdadeiro ser, a existência. E a alegria absoluta é o Ananda, a bem-aventurança. E 3 pontos, passamos para o Sloka 578. Neste diálogo entre mestre e discípulo, a verdadeira natureza do Atman foi exposta, de modo que os aspirantes à libertação a compreendam facilmente. Ou seja, facilmente, entre aspas, né, para aqueles que estão num nível elevado para poder compreender esses ensinamentos também elevados. E o penúltimo agora, Sloka diz, número 579, ele diz: possam os aspirantes espirituais à libertação, que se desembaraçaram de todas as impurezas do coração pela prática de obras altruísticas. Os aspirantes são avessos aos prazeres mundanos, que se deleitam nas palavras das Escrituras e cujas mentes entraram na paz. Possam eles acolher hospitaleiramente estes ensinamentos salutares. E o último, Sloka do Vivekachudamani nos diz: e aqueles que por ignorância vagueiam no deserto deste mundo, trilhando o círculo da morte e do renascimento, cansados, sedentos e oprimidos pela causticante miséria, assim como pelos raios abraçadores do sol, ou seja, analogamente, como os raios abrasadores do sol. Possam estes ensinamentos revelar Brahman, o primeiro sem um segundo, o doador de deleites, o oceano de néctar que se espraia nossos próprios pés, diante de nossos próprios pés. Que estes ensinamentos de Shankara coroem de êxito os seus esforços e os conduzam à libertação. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om, paz, paz, paz. Amém. Fica um pouco diferente. Para aqueles que hão sofrido nesta vida mundana, pelos queimantes, abrasantes raios tríplice miséria corpórea e mental. Primeira, penúrias que vêm da natureza, como terremotos, ciclones, etc. Segunda, e a terceira, as que vêm dos animais.
E os que, iludidos, vagam no deserto em busca de água, para eles, eis aqui a triunfante mensagem de Shankara, indicando-lhes que está muito próximo o reconfortante oceano do néctar, Brahman, o um sem o segundo, para guiar-lhes para a libertação final. Amém. Amém. Então, com isto, terminamos o nosso estudo. Agora, O Vivekachudamani. isso. E aí, então, vamos fazer um intervalo e de breve vamos Vamos cantar. ter um outro livro para o estudo e vamos divulgar para o grupo. Então vamos cantar um mantra, né, final e abrimos depois para os comentários. Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvina Vaditamasu Ma Vidiveshavahai Om Shanti Shanti Shanti. Que Deus nos aceite juntos, que trabalhemos juntos, que progridamos juntos, que estudemos a verdade juntos e que nunca briguemos. Om paz, paz, paz. Amém. Jai Shri Guru Shankaracharya Maharaj Ki Jai. Jai.